Olá a todos, esse é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. As primeiras consequências dessa grande crise internacional, dessa inflação de nível global, já estão surgindo. O primeiro governo europeu caiu por conta disso. O governo da Bulgária caiu após perder voto de confiança. A Bulgária agora enfrenta a quarta eleição nacional desde abril de 2021, em meio a divergências sobre gastos orçamentários e a União Europeia. Nós já vamos falar a respeito de mais dois países aí que tiveram mudanças políticas substanciais que vão mudar o jogo geopolítico internacional. Mas ainda falando da Bulgária, o primeiro-ministro búlgaro, Kirill Petkov, disse ao parlamento que vocês, no caso eles, tinham que decidir. Vocês têm uma chance genuína de empurrar o país para uma crise política em tempos de G, porque não é só por conta da inflação, é por conta da invasão da Rússia na Ucrânia. O povo não está gostando do posicionamento do primeiro-ministro búlgaro em relação a esta situação. Então o governo búlgaro do primeiro-ministro entrou em colapso em um voto de desconfiança no parlamento, lançado ao país da União Europeia em turbulência política durante a G na Ucrânia e aumento da inflação. Parlamentares da oposição derrubaram o governo, que assumiu o poder há 6 meses, em uma votação de 123 a 116, depois que a coalizão governista perdeu a maioria em disputas sobre gastos orçamentários e se a Bulgária deveria desbloquear a adesão da Macedônia do Norte à União Europeia, porque a Bulgária tem sido contra isso. Então, Petkov é um graduado em Harvard, Ele tem 42 anos e se comprometeu a combater a corrupção, assumiu uma forte posição pró-europeia e pró-OTAN desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Uma postura incomum para um país com uma atitude tradicionalmente amigável em relação a Moscou. Então, é uma insatisfação popular que, evidentemente, refletiu no parlamento. Então, analistas preveem que o novo governo traria uma política mais neutra em relação à Rússia. Eles não querem problemas porque eles sabem, o povo de lá, os parlamentares de lá sabem que isso aí pode futuramente refletir na própria Bulgária, porque segundo, penso eu, o entendimento deles, que é o meu entendimento, as coisas não vão se restringir apenas ao território ucraniano. Penso eu, e é isso que eu tenho defendido, que isso vai extravasar do território ucraniano para outros países e a Bulgária não estava gostando dessa posição extremamente clara pró-União Europeia, pró-OTAN, que o primeiro-ministro da Bulgária estava tendo e, portanto, ele caiu. Mas não é só isso. O problema também é a grande crise inflacionária. Nós sabemos que todos os países que seguiram as políticas de fechamento, etc., hoje estão enfrentando problemas seríssimos aí de inflação e tudo mais. E agora nós estamos rumando para uma recessão, porque como todas as cartas foram embaralhadas, e mudou toda a programação que eles tinham, eles vão ter de subir taxas de juros que eram inesperadas, depois de ter impresso trilhões de dólares, eu estou falando do mundo inteiro, no caso desses que seguiram essa política. E isso, evidentemente, vai refletir em recessão. Mas vamos adiante. Outro país que teve uma grande mudança política, esse aqui foi um terremoto aqui na América do Sul, foi a Colômbia. Aqui na chamada da matéria eles dizem que era o último dominó. O forte aliado da América, no caso os Estados Unidos, na América do Sul, virou para a extrema esquerda, o que vai ser aí uma mudança realmente radical naquele país. Em uma grande derrota para os interesses americanos na América Latina, eles dizem aqui, eu não digo nem que é só para os interesses americanos, isso aí vai mudar frontalmente a situação daquele país e para os vizinhos no entorno. Provavelmente também uma grande derrota para a democracia e o livre mercado. A extrema esquerda conquistou a presidência na Colômbia, tradicionalmente conservadora, pela primeira vez. Então, toda aquela estratégia daqueles grupos que, vamos dizer assim, que estavam na clandestinidade até há pouco tempo, tem funcionado. Tem funcionado? Não, funcionou. Eles conseguiram pegar a joia da coroa política do país, que foi a presidência. Então, na noite de domingo, Gustavo Petro, senador e ex-guerre comunista, foi eleito o primeiro presidente de esquerda do país. Então, saíram da clandestinidade de ex-guerre, a palavra está aqui, não posso ler, para agora virar presidente. Então, você
pense o que é que se passou na mente da população daquele país. Houve uma grande abstenção no país. Aliás, vários dos países que estão tendo aí mudanças radicais na política estão tendo essas mudanças por conta de uma grande abstenção. Quero dizer, aquele povo que tradicionalmente votava mais ao conservadorismo, mais à direita, cansado das políticas que também não geram tanto resultado quanto esperado da própria direita, para não votar na esquerda, disseram: não voto nenhum e nem outro, vou me abster. Consequentemente, a esquerda aqui, que eles nessa matéria estão chamando de extrema esquerda, venceram naquele país, e isso tem se repetido em outros países também. E aí eles dizem, as repercussões podem ser significativas. Isso aqui não é o único país, né? Tem mais um aí que nós vamos ver, que teve uma mudança, um terremoto político, já vamos tratar dele na sequência. Enfim, essa vitória esquerdista é apenas a mais recente de uma série de vitórias desde que o flagelo de Wuhan atingiu diretamente a América Latina em 2020. Uma nova aliança neomarxista pode estar em andamento no quintal da América. É verdade. Como relata o Washington Post, o seguinte: e agora aconteceu na Colômbia, um país onde a esquerda há muito se associa a movimentos de guerra, né, ao longo de décadas de sangue, né, conflito interno. Candidatos esquerdistas que ousaram concorrer a cargos públicos no passado foram frequentemente eliminados, né? Desta vez, o candidato escolhido pelo establishment conservador não conseguiu sequer chegar ao segundo turno, depois que sua mensagem sobre os perigos de uma presidência de Petro caiu por terra. Então o povo não ouviu. Isso é quase que uma posição de voto de protesto, né? Quando você não vota, é um voto de protesto. Só que não votar tem consequências também. O próximo país, eles dizem aqui, a ser observado é o Brasil, que o Washington Post observa com a seguinte informação: o maior país da América Latina, onde o ex-presidente Luiz, né, das Quantas, aí lidera as pesquisas para derrubar o presidente Jair em outubro. A vitória que o ex-presidente significaria que todos os maiores países da região, incluindo México e Argentina, seriam liderados por presidentes de esquerda. E aí a gente tem percebido aí que é uma tendência, né, que venha a acontecer. Agora, em Israel, a notícia é um pouco diferente. Lá a queda do governo do país, né, do primeiro-ministro, vai trazer novas eleições e implicações para as relações Estados Unidos-Israel. Por quê? Porque lá a coalizão de partidos que dava sustentação a esse governo, que era um governo de oposição ao ex-primeiro-ministro Netanyahu, né? O atual primeiro-ministro, ele tinha uma sustentação muito frágil. E uma deputada que era uma deputada árabe-israelense, né? Ela saiu da coalizão porque as coisas não foram exatamente como ela queria dentro da coalizão em que ela estava, porque existia aí uma divisão muito grande de interesses na base de sustentação desse governo, porque eram formados de vamos dizer assim, de pequenas panelas de interesse. Uma quantidade de deputados tinha um interesse, outra quantidade outro, o que não era exatamente o que acontecia com Netanyahu, que conseguia agregar grupos um pouco maiores, né? Então essa deputada que era extremamente contra Netanyahu, que lutou com unhas e dentes para derrubar ele, acabou que foi a principal peça-chave aí para a caída do primeiro-ministro que estava como oposição a Netanyahu. Ela saindo da coalizão fez com que um conservador, um outro mais à direita, digamos assim, saísse também como dizendo: olha, se vocês cederem para ela está saindo como uma forma de protesto porque ela quer determinada coisa. Se vocês cederem para ela, vão ter de ceder para mim também, porque eu também estou saindo. E ao final de contas a estratégia aí foi furada e o governo acabou caindo. Agora veremos novas eleições e há cogitação de que Netanyahu possa voltar ao poder lá, né, pessoal? Bom, então poucos dias depois que o país marcou o primeiro aniversário de seu governo de coalizão, o primeiro-ministro Naftali Bennett e o ministro das Relações Exteriores Yair Lapid anunciaram que tinham opções esgotadas para estabilizar seu governo e planejam dissolver o Knesset na próxima semana. Se a votação para dissolver o governo for aprovada, o eleitorado
O israelense voltará às urnas pela 5ª vez em 3 anos. Então, a gente nota com isso, né, com o que aconteceu em Israel, como aconteceu na Bulgária, que muitas das vezes o sistema parlamentarista ele não dá tanta estabilidade assim para o governo, porque acaba que você tem a possibilidade de mudar mais vezes o governante, né, através de um voto de protesto, de uma dissolução do parlamento, como a gente está vendo em ambos os países. Então, o que provocou esse colapso? Enquanto o presidente Biden se preparava, e ainda eles perguntam o que provocou isso, e ainda mais enquanto o presidente Biden se prepara para visitar o país em julho. Quais são as implicações para a sua viagem e, mais amplamente, para a política dos Estados Unidos e do país? Por quê? Porque esse governante, o Naftali Bennett, ele tinha mais alinhamento com Biden, e o Netanyahu tinha mais alinhamento com o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump. Então, se por um lado, em alguns países aí, como por exemplo na Colômbia, nós vemos uma virada para a esquerda, na Bulgária a gente vê uma virada mais para o eurasianismo, mais para o centrismo, digamos assim, e em Israel eu diria que há uma possibilidade grande de retorno aí à direita ou instabilidade, né? A instabilidade já vinha de algum tempo, porque nem mesmo Netanyahu conseguia manter aí as coisas tão equilibradas, tanto é que acabou caindo, né? Mas ele durou bem mais, né? O Naftali Bennett, né, ficou aí cerca de 1 ano. Enfim, pessoal, isso aqui é só um apanhado rápido de 3 países importantes aí que tiveram essa mudança de governo. A Colômbia é muito importante para nós, aqui é um sinal de uma tendência aqui na América do Sul. E a Bulgária é algo muito importante, ela não é um país tão grande, mas é um sinal também da tendência do que pode acontecer nos demais países europeus. E é isso aí, eu encerro o vídeo de hoje mandando um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.